eu posso falar sem medo e com muito orgulho que o meu convidado de hoje aqui no Minha Canção já deixou sua marca na história da música popular brasileira. No começo da carreira dele com a banda O Terno, ele renovava o cenário do indie rock brasileiro com letras bem-humoradas e um som que ao mesmo tempo soava novo e original, o que sempre me chamou muita atenção, e um pouco nostálgico, que tinha influências maravilhosas aí que iam de Mutantes, passando por Beatles e Beach Boys. Em 2017 ele lançou uma joia preciosa da nossa música, o álbum Recomeçar, que já comprovava seu multitalento como cantor, compositor, arranjador, produtor e músico. Era uma trilha sonora de sonho, eu lembro direitinho a primeira vez que eu ouvi. Recomeçar. Quem tá aqui comigo hoje, falei muito, né, Tim Bernardes? Que beleza. Ai, que prazer. Muito obrigado Tão por me feliz de receber, ter você por aqui. me convidar. Que chique. Maravilha. Eu fico feliz mesmo porque eu acompanhei desde o começo e você sabe disso. E daí eu comecei a mergulhar desde o primeiro disco do Terno, aí eu fui ouvindo as suas participações, as pessoas gravando você, eu comecei a ficar emocionada, eu falei, cara, que linda a tua obra, que linda a tua trajetória, Tim, e agora ainda tem disco novo vindo, né? Tem disco novo chegandaço. Agora sim, já? Eita! Eu queria começar a Minha Canção, eu acabei de falar de recomeçar, né? E eu queria iniciar o programa. Como é que foi esse processo? Eu ouvi junto com a Roberta Martinelli, tava o Marcos Preto, até o meu irmão Smith, tinha uma galera que você convidou pra gente fazer audição. Sim. Eu chorei muito aquele dia, porque era um lugar pequenininho e o som, ele ia tomando conta, assim, ele vibrava e as letras eram muito sensíveis. Como é que foi esse processo do álbum solo? Foi um processo longo. Ele teve bastante tempo subterrâneo, assim, sem as pessoas saberem. E depois ele teve, de fato, o momento que eu entrei no estúdio e comecei a executar ele. Mas a verdade é que ele acontece... O processo da composição aconteceu paralelamente à história dos primeiros 3 discos do Terno. Porque quando a gente começou o Terno, eu tinha uns 18 anos, que eu tava fazendo as minhas primeiras músicas, assim. E de vez em quando eu fazia alguma que era mais íntima, mais confessional, e eu sentia que não combinava com o que era na minha cabeça a proposta, a ideia do Terno. E eu guardava meio num baúzinho escondido ali. Pensava, bom, talvez em algum momento isso aqui possa virar alguma coisa, mas se não, também é músicas que eu fiz porque eu precisei, músicas pra mim, que se ninguém ouvir, tudo bem. E pouca gente conhecia essas músicas, bem pouca gente, assim. De vez em quando eu mostrava pros meninos da banda uma ou outra e tal. E eu acho que depois do segundo disco do Terno, teve um momento ali, 2015, que eu comecei a enxergar que elas já tinham uma unidade, que elas tinham a ver uma com a outra. Naquele momento eu já ia começar a imaginar, tipo, essa coisa que o disco tem dos temas instrumentais de esse entra no meio dessa música, depois acontece ali de novo, costuras. Então, quando chegou 2017, que no comecinho do ano eu comecei a gravar mesmo, o disco ele tava muito pronto, assim, na minha cabeça. Calhou de o lançamento do Melhor do que Parece do Terno ter ido muito, muito bem, assim, também. E foi a primeira vez que eu tinha músicas um pouco mais pessoais também. Então, acho que tinha uma confluência de um contexto que tava me dando a confiança pra, não, agora eu vou gravar direitinho, sabe? Porque tinha épocas que eu pensava, acho que eu vou gravar esse disco em casa e lançar escondido na internet, depois descobre, sabe? Então, acho que em 2017 eu falei, não, vou fazer legal, assim, sabe? Vou fazer no estúdio, vou gravar os arranjos bonitos, vou lançar direito, sabe? Uma capa maravilhosa. Foto do Marco Laffer, super linda. E você falou, eu comecei com 18 e eu tenho uma impressão de que você começou com 12. Porque parece que você tá tanto... É engraçado isso. Mas é por causa do seu pai, né? Do Maurício. Eu acho que tem isso, né? O seu pai é uma referência para todos nós, né? O Maurício Pereira, cantor, compositor, formou junto com o André Bujanra a dupla Os Mulheres Negras nos anos 80. Eles têm discos cultuadíssimos, super importantes aqui para São Paulo e para o Brasil, né? E também uma carreira solo. Enfim, uma figura que está sempre aqui no Eldorado. Ele é muito simpático. Ele é demais. E muito orgulhoso de você e do Chico. E o Chico um talento também, né? O disco do seu irmão, ele lançou com 19 também, o disco... Acho que isso, 20, não sei. Gente, eu falei, nossa, é muita maturidade, assim. E eu não tô falando maturidade só emocional, mas uma maturidade musical. Sim. Né? Que vocês têm, esse estofo musical, é muito legal. Nessa época, com uns 15, 16 anos, eu acompanhava meu pai, às vezes, em alguns shows, e a gente até fazia, de brincadeira dupla, o Pereirinho e Pereirão. Que era a gente cantando juntos, eu e ele, tudo. E então, com meu pai, tinha essa vontade de alguma hora
registrar esse repertório, alguma coisa assim. Eu queria que você escolhesse uma música do disco do Terno, o 66. Do primeiro. O do primeiro, que tem a participação do Maurício. Uma das que meu pai participa ou não? Isso. Só pra gente tocar um trecho para as pessoas saberem. Acho que Quem é Quem é legal. Ai, boa. Vai voando pra Lisboa, minha doce professora, traz biroscas, um bulevar e um autógrafo do Fernando Pessoa. Tim, eu não respeito muito cronologia aqui, tá? A gente vai pela memória afetiva, eu vou lembrando de coisas. Então, antes de mais nada, eu queria lembrar qual foi o disco que o Esmir Filho, ele acompanhou e fez aquele road trip de vocês, que eu fiquei encantadíssima, que foi até o Rio, vocês fizeram uma performance. Sim, foi uma loucura. Aquele show foi muito legal, foi no Rio, o lançamento no Rio do segundo disco do Terno, que é o homônimo, que chama o Terno, que tem a casinha. Tá. O da casinha, eu lembro isso. E de alguma forma ele é meio que o primeiro disco do Terno, né? A gente enxerga de alguma forma o 66 como quase um EP duplo, porque tem 5 músicas nossas e 5 versões com meu pai. Tá. Esse segundo chamava o Terno porque era o primeiro com 12 músicas minhas mesmo, a gente sozinhos ali, sabe? A gente foi o primeiro que a gente gravou no estúdio Canoa do Jesus Toledo e que a gente pôde mexer na mixagem e tal. Então ele já tem ali, acho que a gente achou um som da banda na época e tudo. E aí esse show no Rio foi muito legal porque era um projeto do Márcio Debelian. Do Márcio. Palavras Cruzadas, eu acho. A banda juntava 2 artistas de lados diferentes. Então foi o Terno e o Esmir dirigindo esse documentário onírico, porque era um disco muito onírico. Então a gente foi de motorhome até o Rio e ele filmando tudo em VHS, eles colocavam as câmeras VHS. Demais. E eram cenas meio de sonho e tudo. E aí a gente chegando lá fez um palco que ele tinha o chão, a parede e o teto meio que brancos, com projeções dessas coisas acontecendo. Foi muito legal, porque é muito raro a gente ter a chance de fazer um lançamento que é um projeto, quase uma performance artística, de artes plásticas de fato. Sim. Então o bis era a gente dormindo lá no saguão, quando as pessoas saíam, a gente tava dormindo. As loucuras do meu irmão também. Então foi mega legal, a gente ama isso, sabe? Muitas vezes quando a gente vai fazer o show... É um registro muito bonito mesmo. Foi muito legal de fazer isso. E dá pra ver no YouTube? Tem muita coisa disso no YouTube, não sei se é tudo, mas tem. Igual ao Paul McCartney quando fez Yesterday. Jamais nos lembraremos dessa outra dimensão. Estamos acordados e todos em comunhão. Porém, quando voltamos dessa estranha reunião, a memória vira sonho e o sonho se acabou. Você falou do melhor do que parece e eu vou tocar 2 hits aqui que eu acho que encantam todas as idades. É impressionante, porque eu vou nos shows e eu fico encantada com as crianças dançando. Tem Depois de eu vou te tudo, mostrar realmente. até um vídeo aqui da Chloe, que é Com Volta e Não Espero Mais. Vai buscar aquilo que vai te fazer feliz. Então volta pro meu lado pra gente curtir. Numa boa, só fazendo o que a gente quis. Eu te olho e só posso pensar que valeu a pena esperar. Sou feliz como não fui jamais. Eu adoro, Não Espero Mais. É um hit na minha casa, Tim Bernardes. Esse rock psicodélico com uma vibe meio soul. Tem um quê de Jovem Guarda, mas como eu digo, tudo que vocês fazem é original. Então tem as influências que são bem gostosas, mas que vocês vão além disso, né? É isso mesmo? Ou é uma impressão minha? Eu acho que tem muito isso, assim. A gente ouviu muito e o que a gente mais cresceu ouvindo e gosta de ouvir hoje em dia, além de bandas novas, do indie e tudo, é a música brasileira dos anos 60 e 70 e a música também de fora do Brasil dos anos 60 e 70 é uma coisa que eu acho que foi uma época, e eu acho que o Terno se identifica com isso, de onde o experimentalismo e a criatividade estavam muito bem harmonizados com o comércio, de alguma forma, sabe? Uhum. Então a criatividade tava na moda, sabe assim? Não era tipo uma estética específica, era assim, você ter a sua própria onda. Então acho que o Terno ele segue essa filosofia, não necessariamente ele segue o resultado disso, né? Não é que a gente Entendo imita total o que sabe?
Então o lance é a gente também quer fazer do nosso jeito, assim, pirar e tudo. Então, de alguma forma, a gente é meio dessa linhagem, sabe? Uma continuação desse tipo, modo de pensar, e não de um resultado pronto para fazer algo retrô com a Ou mesma... uma releitura, ou com uma... É verdade, é muito isso. Antes teve Volta, que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Volta também, é bem isso, né? É uma canção uma canção de amor que tinha isso. Eu acho que quando eu tava começando a banda, sei lá, uns 15 anos, eu tinha a sensação eu tinha um pouco de bode de canção de amor, porque eu achava que a maioria das que eu ouvia no rádio, elas estavam muito pasteurizadas, assim, sabe? Todas eram um pouco meio parecidas e tudo. Só que ao mesmo tempo depois eu pensava, bom, mas as canções de amor dos Beatles eu gosto, canções de amor... Então eu ficava tentando pensar isso, tipo, qual que é a roupagem ou a abordagem mais sincera que vai fazer essas palavras simples realmente serem sentidas pela pessoa, assim, sabe? Que não pareça banal, sabe? Então acho que o Volta tem isso, assim, de ser uma canção de amor menos como uma canção efêmera que a gente cresceu ouvindo, uma coisa muito pop comercial, e mais como o tipo de canção de amor que a gente se emociona com coisas dos Beatles ou com coisas, sabe? Não. Vou te falar um negócio. O seu parceiro, Erasmo Carlos, que eu acho isso muito maravilhoso de falarmos, que você compôs com o Erasmo Carlos, uma vez me disse numa entrevista, Sara, não se engane, todas as canções são de amor. O Erasmo, ele é o cara. Essa coisa que eu tô falando a simplicidade como o refinamento maior, é isso que ele tá no DNA dele, né? E eu falei do Erasmo porque você compôs com ele pro disco da Laíde, né? Sim. Nossa, isso foi uma doideira. Uma música dele e eu pus a letra e virou Você pôs a letra. Como é que foi isso? Como é que foi, assim? Ele te mandou? Isso é mais uma das aventuras que o Marcos Preto me coloca, né? Ah, direção musical dele. Direção musical. Mas eu acho bonito o que fizeram com a Laíde, porque a Laíde ela é uma preciosa, ela é uma pérola da nossa música e da maneira mais bonita estão voltando com ela para o cenário musical, né? Sim, não que ela tenha saído, mas popularizando a Laíde de novo, sabe? Eu acho isso muito decente, bonito. Pelas outras pessoas que participaram, assim, eu sinto que tem uma coisa meio de... quase que meio fica sério, assim, tipo, não, calma, a Laíde Costa, tipo, Laíde não, pera um Costa, pouco, sabe? cara. Tipo, não, beleza. O Erasmo tava preocupado, vamos ver, tipo, uns detalhes de letra, ele falando, coloca mais assim, mais assado, sabe? O Marcos me mandou falando isso, de que tinha uma melodia do Erasmo, se eu conseguiria colocar a letra. E pra mim é sempre um nervoso, porque às vezes vem a letra pra mim, às vezes eu consigo fazer fácil, e às vezes eu não consigo, assim. Então ficou um tempo e o Marcos, e aí, conseguiu? Eu falei, não tá vindo uma ideia, o assunto e tudo, sabe? E o Marcos, ele já sabe extrair coisas de mim, assim. Ele falou, se você não fizer até semana que vem, acho que a gente vai ter que tocar pra frente, não sei o que. Aí já tipo, eu pus no dia, assim. E era verdade, assim, mas realmente às vezes a pressão precisa de algum empurrãozinho. Porque eu tenho facilidade de fazer música, ou até de musicar a letra, mas fazer uma letra pra mim é achar que assunto que eu gostaria de falar, que assunto que eu posso falar de uma maneira sincera, verdadeira. Pra uma cantora. Sabe? Pra uma cantora cantar, né? E tinha uma coisa de um clima quando o Marcos veio falar de um tipo de canção que eu amo, que é do tipo samba canção, lupicínio, coisas assim. Então tinha um espírito meio em torno disso, assim, uma coisa meio cabaré. Então que legal. Tem a ver com isso. Você vai se arrepender de me tratar assim. Vai rodar noites em claro na busca sem fim. Falei bastante. Depois eu quero falar de Gal gravando, tá? Falando da Laíde, mas tem Gal, tem Bethânia e tal, gravando músicas suas. Mas, como falamos das influências que vocês têm, eu lembrei de Bielzinho, que é outro, que é um queridão lá em casa. Demais. É uma canção à la Jorge Ben, eu acho. Tem a ver. Tem, não tem? Aí o seu muso inspirador deixou um áudio. Essa música, ela sempre me passa a perna, assim, sabe? Porque é uma super declaração de amor do meu irmãozão aí. E eu lembro quando ele mostrou a música, a gente sempre tinha um momentinho, assim, no ensaio, que o Tim começava a mostrar umas músicas que ele tinha feito e tal. E ele mostrou uma, e daí de repente ele começou a tocar outra, e eu comecei a ouvir e falei, caralho, você tá falando de mim. Eu lembro até hoje, assim, um momento no ensaio, sabe? Eu tava, pra onde que eu tava olhando, como que eu tava sentado, foi uma coisa que me marcou muito. E
E não sei, cara, puta, é uma onda muito boa, assim, é meio quando alguém te faz uma festa surpresa, sabe? O pessoal vai te convidando assim, não, vem aqui, vamos dar uma volta, a gente precisa resolver isso, tal, você não tá entendendo direito, de repente você chega em casa, festa surpresa. É mais ou menos assim essa música pra mim. Tinzão, obrigado por esse presente e um beijo no seu coração. Te amo, amigo. Toca simples, toca tranquilo, é bateria, arte, meu amigo. É rock and roll, é baiano, pop erudito, como ele toca bonito. Depois ele me escreveu e falou assim, quer que eu grave de novo? Que eu acho que minha voz embargou. Eu falei, não, tá lindo. Querido. E é isso, né? Ele falou, eu achei interessante que ele fala assim. Aí eu comecei a ouvir, falei, não, peraí, ele tá falando de mim. Eu tô tentando lembrar quando foi. É que é isso, eu amo Biel, assim, loucamente. Ele, desde sempre, assim, né? Quando a gente tinha uns 15 anos, 14 anos, a gente tocava com um outro baterista. Mas ele era do mesmo colégio? Ele era de um colégio próximo. Tá. E ele já tinha uma outra banda, ele já tinha talvez uns 16, 17, ele tinha tipo a jaqueta dele, assim, ele tocava muito, sabe? E a gente falava, nossa, olha esse baterista, não sei o quê. E eu depois fui fazer faculdade de música, a gente estudou junto e ele é um irmãozaço, assim, eu sou muito fã dele, assim, ele é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço e ele, pra mim, é o melhor baterista do mundo mesmo, assim. Da história, eu acho ele melhor do que todos, assim, melhor que o Mitch Mitchell, melhor que todo mundo, assim, sabe? E o Biel entrou na banda depois do segundo disco, né? Porque os primeiros 2 discos era o Chaves, o baterista, que também é um super baterista, um querido. E quando o Biel entrou, foi um sopro muito incrível de vida, assim, no Terno, porque uma banda meio nasceu de novo, assim, uma coisa que mudou, a gente, o tipo de diversão na turnê e coisas assim, sabe? E eu sou muito fã dele mesmo, assim. Então é muito bom passar tempo com ele, eu aprendo muito vendo ele tocando, ele tem um estilo, assim, uma finesse de tocar. E eu acho que o Melhor do que Parece foi uma época, assim, de tocar com ele, o primeiro disco com ele mesmo, e a gente fez muita turnê também do segundo disco com ele, que era uma alegria imensa na minha vida. Então, tipo, eu não sei, não lembro direito, assim, eu lembro quando eu fiz a música, que ela foi meio vindo, assim, e era porque o Jorge Ben, ele tem um pouco essa coisa de, tipo, fazer uma música sobre o fulano, assim, o Comanche, não sei quem, ele sabe, faz. assim. Então, foi meio nessa onda de farra, sabe? Só que quando eu mostrei pra eles, eu lembro que eu mostrei pra ele e pro Gui, que também tá na letra, eu lembro que eles meio rindo, assim, o Biel ficou meio assim, meio sem graça, como ele contou, e eu falei, mas é sério, vai estar no disco. Porque eles acharam que, tipo, porque tinham várias músicas meio profundas, eu falei, não, é isso. É justamente o que o disco precisa, é esse momento. Esse sopro, essa coisa, né, alegre. E então essa música é muito legal, assim, e é engraçado mesmo de ver, assim, como as pessoas já chamam ele de Bielzinho agora, aí as pessoas cantando no momento do show, e não sei o quê, então coloca ele numa posição, assim, que é muito divertido de ver, ele realmente, ele fica feliz, fica meio sem graça, mas ele... Eu falei no começo do programa sobre parcerias, a gente comentou da Laíde, a gente comentou do Erasmo pro disco da Laíde, mas eu também agora queria resgatar. Primeiro, Volta e Meia do álbum Atrás Além, que tem a participação do Devendra. Quero entender como é que foi. E do músico japonês, o Shintaro Sakamoto, né? O Devendra já conhecia vocês? Você que ligou? Como é que foi? Ele é bem ligado na música brasileira, né? A gente abriu um show dele em 2017, aqui em São Paulo. E foi muito legal. Muito legal, ele foi um querido com a gente. Eu não sei se ele já conhecia a banda antes disso ou se ele conheceu porque a gente ia abrir, mas quando a gente encontrou ele, ele já foi super querido, falou que tinha gostado dos clipes e tudo. E a gente, curiosamente, tinha dali a 2 meses um show na Alemanha num festival junto com ele. Um festival pequeno, em Colônia, então tinha assim, tipo, a gente, ele, o Shintaro Sakamoto, a Julie Byrne, que é uma cantora folk incrível, nova também. Então era um line-up bem... pequeno, caprichado, assim, um festival muito interessante. E aí a gente já falou, vamos se encontrar lá e tal, e a gente se encontrou, foi legal. E o Shintaro é uma espécie de uma lenda do psicodélico japonês, assim. Ele tinha uma banda, como se fosse um Júpiter Maçã, rei de lá, assim, sabe? E ele ficou um tempão sem fazer show, tinha gente do Japão indo pra Alemanha pra ver aquele show, sabe? Então, aí, naquela época eu acho que a gente tava produzindo o Atrás Além, que é o 4º disco do Terno.
E tinha essa música que é o Volta e Meia, que eu já tinha até há um tempo, assim, essa música, mas tinha esse momento que eu sentia que merecia uma espécie de um discurso, e logo um discurso meio escrachado de rádio, uma coisa mais romântica, assim, e logo me lembrei de alguns discursos que o Devendra faz, às vezes, em algumas músicas, não sei se é Shabab Shalom, tem alguma coisa que ele faz, umas coisas, e aí eu pensei no Devendra, mas a gente tinha encontrado com o Shintaro, e eu pensei, putz, o Devendra podia cantar em espanhol, a repetição do verso, e o Shintaro podia fazer o discurso e tal. E a gente tinha ficado em contato, aí eu contei pro Devendra e pro Shintaro, os dois meio se empolgaram também, porque o Devendra é muito fã do Shintaro, tinha feito uma colaboração. Então foi meio o Shintaro do Japão e o Devendra lá de Los Angeles fizeram e mandaram pra gente, e aí a gente, tipo assim, às 45 do segundo que chegou tudo, assim, a gente ouviu, foi uma festa, assim, sabe? Foi muito legal. Quando el radio toca una canción de amor, pienso que es conmigo que conversa el cantor. ¿Cómo es que sabe todo lo que me pasó? Cambio en la estación también soy yo. Dou muita volta e volta e meia, ainda volto pra você. Agora tem Going to the Sun Road, que é um feat do seu trabalho com Fleet Fox, gente. A estrada do sol, o começo de tudo, e as nuvens que agora se afastam, mostrando um caminho que está sempre lá. O Robin Pecknold, que é o compositor e cabeça do Fleet Foxes, ele é um dos meus compositores favoritos. Eu acho essa banda uma das coisas mais lindas dos últimos 20 anos, assim, sabe? E eu sempre fui fã, então se eu contasse pro Tim de 10 anos atrás que isso poderia acontecer, acho que ele nunca ia acreditar, assim, sabe? Então isso pra mim é uma realização pessoal, assim, muito grande, porque os discos deles me inspiraram muito, assim, tem discos muito bonitos, assim, é uma coisa enlouquecida, assim. Fleet Foxes é um presente, assim. Você terminou um ciclo, né? Você fez agora o último show do álbum Recomeçar, que eu estive, adoro esse show. Tá lançando trabalho novo, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse trabalho novo, e eu queria contar um bastidor aqui para os ouvintes da Rádio Eldorado, que eu acho super legal, que você veio numa madrugada gravar aqui, no piano do Eldorado. Sim. Esse piano é um clássico que a gente tem aqui, né? Exatamente. Importantíssimo, então vamos falar. Sempre que eu vim aqui, mas é bom relembrar. Sempre que eu vim aqui, a gente ficava de olho nesse piano, porque ele tem um peso histórico. Ele foi o piano que era do Estúdio Eldorado, nos anos 70, e que gravou, eu sei alguns, mas ele deve ter gravado uma quantidade de discos clássicos do começo dos anos 70, então, por exemplo, Balada do Louco dos Mutantes é nele. O Loki do Arnaldo Batista é nele. E aí, enfim, aí eu sempre ficava pensando, alguma hora eu tenho que gravar alguma coisa aí. E aí quando finalmente chegou a hora de eu começar a gravar esse meu disco, eu tinha uma canção de piano, que é essa canção mais dramática no disco, assim. E eu falei, eu tenho que gravar lá no piano do Loki e tal. Arrasou. E foi muito legal, assim, porque foi uma sessão maldita, assim, né, fora do estúdio. A gente veio pra cá com os equipamentos e tudo, então deu um peso, deu uma aura, assim, pra música, sabe? Foi legal. Isso. Eu queria tocar uma música desse disco novo. Vamos, já tem alguns singles que saíram. Vamos ouvir alguma do disco novo. Me apaixonei ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você. Faixa do mais recente trabalho do Tim Bernardes, trabalho solo do Tim, ele foi soltando alguns singles e agora o disco novo. Que honra tocar aqui uma música sua nova. Honra minha, demais. Eu adoro isso, que a gente fala das memórias afetivas, mas a gente toca novidade também. Vamos de Culpa, que é uma lindeza muito importante. Bora. É tão importante essa música. Pra mulher, então, você nem sabe. Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Que mais que eu posso fazer? Culpa é do álbum Melhor do que Parece, que foi um álbum, assim, muito bem sucedido. Eu queria falar mais sobre essa coisa de você compor com outras pessoas. Queria saber como é que funciona pra você, né?
Porque tem 2 momentos bem marcantes aí. Você compôs uma canção para Gal Costa e uma canção para Bethânia. E ambas gravaram nos seus discos, né? Sim. Então a Gal gravou no álbum A Pele do Futuro. Você fez Realmente Lindo. E a Bethânia gravou aquele bolerão belo demais, que é o Prudência. Prudência. Pois é. E adoro Bethânia falando. Você já viu ela falando de você nas entrevistas? Quando ela vai explicar. Eu vi uma vez. Ai, é muito legal. Ai, eu falo, gente, ela tá falando do Tim Bernardes. É ótimo, gente. Enfim, assim, eu sou muito fã delas duas. Então, é meio chocante, assim, as primeiras vezes que eu ouvi a música gravada, porque as 2 canções eu compus sem saber que elas gravariam. No sentido, assim, me perguntaram os diretores artísticos em cada álbum, assim, você tem alguma canção que funcionaria pro repertório da Gal ou funcionaria pro repertório da Bethânia? E eu posso ter mandado 1 ou 2 ali. Só que tinha essas, por exemplo, Prudência, que era uma que é esse tipo de... Eu vira e mexe, eu faço com samba. Ou um samba canção, porque eu gosto disso. Eu falei um bolerão, mas é um samba canção. Ela gravou meio como um bolero. Ela gravou meio como um bolero. Mas... E essa eu falei, nossa, essa ia ter tudo a ver. Eu mandei essa e mais uma, e ela escolheu essa de fato, assim, sabe? E pra Gal era uma música ótimo, também... né? Prudência. Prudência, porque tem essa coisa, assim, esse tipo de música, eu acho que um samba canção, ele tem que ter um nome que ele já tem que meio que falar tudo, assim, uma música temática, assim, sabe? Agora, Realmente Lindo, pra mim, você tinha feito pra Pele do Futuro, porque eu vou te dizer, calhou perfeitamente Então, no repertório de A porque Pele do Futuro. Eu quando escrevi, eu fiquei pensando assim, essa aqui... Alguma cantora podia gravar, eu lembro de pensar isso, mas eu nem ousei pensar que uma delas. Então, quando rolou isso, eu falei, nossa, será que é isso que vai acontecer? Será que essa é a peça que o universo tá me pregando? E foi isso mesmo, assim, eu mandei umas 2 e a Gal gostou dessa, assim. E você viu no palco o Gal cantando? Eu vi, foi demais. Sim. Toda beleza, todo amor é lindo, é realmente lindo. Por favor, vá indo, quero me ver sorrindo. Não me venha falar em prudência, as paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como sou. Tem um momento do seu show Recomeçar que pra mim foi mais ou menos isso que você tá falando. Que eu não sabia que você fazia a versão de Changes do Sabbath. Eu fiz. E eu tava lá, nunca esqueço, no MASP. Você lembra que você fez um show no MASP? Aí você me convidou pro show, aí eu fui toda feliz, trabalho solo do Tim. E de repente você vai pro piano e você toca Changes do Black Sabbath. Mas numa versão, eu fiquei tão emocionada. Eu escolhi essa música pro repertório porque no Recomeçar eu queria não só ter as músicas do disco, mas também tem algumas músicas do Terno que me traziam essa sensação, que é uma sensação meio da uma solidão em busca, sabe, assim, uma sensação de se encontrar, se entender, de um momento de uma jornada de auto-reflexão, coisas assim, sabe, e músicas que tem a ver com saudade, com mudança e tudo, e essa música, quando eu ouvia o Changes, eu falava, putz, tem tudo a ver, assim, sabe, esse é um sujeito de 20 e tantos anos, sentindo mudanças fortes na vida pelas primeiras ou segundas vezes, assim, sabe? Uma sensação de... ela é muito visceral, muito simples e eu juntava com a do Belchior porque eu sentia que também era uma mesma coisa, assim, era tipo a sofrência dos 20 anos de alguma forma, assim, misturada com quem sou eu, assim, sabe? Então acho que tem tantas pérolas assim na música do Brasil e fora do Brasil que eu queria, vira e mexe, eu queria colocar coisas assim dentro do show porque eu sentia que era a mesma filosofia do que eu tava fazendo. I'm going through changes. I'm going through changes. A gente fica nessa discussão rasa que tem hoje em dia de uma esquerda e uma direita caricatas e parece que a pessoa tá brigando aqui quando a coisa realmente tá acontecendo ali, sabe? Acho que estamos tentando solucionar errado, assim, colocando um band-aid no tumor, assim, sabe?
Tanto faz quem saiu, quem entrou, tanto faz de que lado ficou, tanto faz, eu vou sempre perder. Tanto faz. Antes teve Changes do Black Sabbath na versão de Tim Bernardes. E tanto faz que é uma letra atemporal também, né? Dá pra cantar agora também. Dá pra interpretar de muitos jeitos. Muitos jeitos. E é interessante que quando eu lancei, porque ela no contexto do Recomeçar, ela também pode ser vista num contexto quase de relacionamento também, né? Sim, não, mas é que muita gente pegou pro contexto político, Sim. né? Eu peguei pro contexto de relacionamento. Depois que caiu minha ficha, lendo as matérias, as críticas. Na época era isso. No meio do disco, ela faz sentido que ela esteja como uma coisa de relacionamento, né? Mas na época tava acontecendo Era a época que tava aquele processo de impeachment, era isso que tava acontecendo, né? Então era um momento meio esquisito, tem uma coisa... mas é uma música de assim, uma impotência, assim, uma sensação de... Tem uma coisa que isso realmente, ainda mais pensando politicamente e tudo, assim, que é sobre... Ninguém é capaz de opinar se ouvir só um lado. E essa sensação que eu sinto que tá cada vez mais extrema, assim, de cada lado recebe uma narrativa totalmente própria e não existe um ponto comum. As pessoas estão conversando com dialetos diferentes, assim. Uma coisa que na boca de um é o contrário do que significa na cabeça do outro. Então tem meio isso, assim, né? Ó, eu fiz Minha Canção com o Lulu Santos. Cara, uma semana antes de estourar a pandemia. Foi uma loucura. Foi meu último presencial, depois agora que eu tô voltando, né? E daí, nosso hitmaker, né? Porra. Nosso deuso. Aí tem um trecho muito legal da nossa conversa que eu queria que você ouvisse. Que ele fala de você. Uau. A participação, Você convidou eles e eu lembro que você falou através de você. Foi você que me facilitou isso, porque ainda que eu tivesse tido um contato com o Tim antes, nesse show o show do Baby Baby, aqui em São Paulo, eles foram assistir, e aí chamei o Terno para resolver essa canção que eu achei que se eu fizesse ia ficar apenas mais do mesmo. E chamei o axé do universo tão peculiar da sonoridade deles para fazer Lava. Fazer Lava. E eu me lembro que quando você me procurou, eu liguei pro Tim e falei, olha, o Lulu queria convidar para fazer uma música com ele. Ele fez assim, ai, o meu ídolo! O meu ídolo! Isso passa. Nosso amor não deveria ofender a ninguém, mas você sabe, isso às vezes... O Lulu é demais e foi muito legal porque a gente tem... quanto mais a gente foi conversando com o Lulu, mais eu senti que a gente tem muito uma origem em comum, que eu acho que o Lulu é um desses, tem muitos exemplos assim na música popular brasileira, e eu acho que eu também sou um deles, que chegou na MPB, mas na verdade é um roqueiro. Sim, veio do rock and roll. Ele é da guitarra. Se eu pergunto pra ele, toda vez eu pergunto, se você pudesse parar de cantar, se você tivesse que parar de cantar ou tivesse que parar de tocar guitarra, o que você escolheria? Eu não fico sem tocar guitarra. Uau. Isso é muito uma coisa do rock. E eu acho que é isso, uma coisa, um tipo de formação, assim, a Rita é isso também, o Raul também, mesmo o Tim Maia e o Jorge Ben também. Vieram do rock and roll, assim, né, de Little Richards e coisas assim. E o Lulu, quando a gente conversou sobre essa, ele mandou a demo, e eu dei uma conversada com ele pra gente ver meio como a gente abordava a coisa, e ele falou, eu não lembro exatamente quais eram as coisas, mas era um tipo de rock and roll, aquele rock and roll que é meio soul ainda, assim, de fim dos anos 50, sabe, do twist, esse tipo de onda, assim. E aí a gente gravou na fita, foi muito legal. A gente passou a voz e a guitarra do Lulu pra fita, gravamos em cima, depois passamos pro computador e gravamos o resto, assim, sopros, eu fiz um arranjo de tudo, e aí a gente mandou pra ele, já com essa onda, assim, bem que era o tipo de coisa que ele tava falando, foi muito legal, sabe? Porque a gente tem essas influências em comum, meio roqueiras, de uma coisa de rock and roll early mesmo, assim, né? De começo dos anos 60. E a gente fez curtindo essa onda, então vamos fazer na fita, vamos fazer o arranjo de sopros, vamos fazer a coisa assim, sabe? E aí mandamos pra ele, então eu adoro essa música, assim, muito legal.
Meu querido, a gente ouviu aí Lava, que é essa canção maravilhosa. E com um single de 2019, a gente encerra com Só Nós Dois, que é uma música muito bonita também. Bora. As conversas, as risadas pelas madrugadas nunca vão ter fim. Nos teus braços, meus abraços, beijos demorados antes de dormir. Só Nós Dois, encerrando esse Minha Canção, Tim Bernardes. Tim, volta sempre, tá? Demais. O dia que eu fizer a Rita, Ai, você por favor. participa. A gente, Minha a ídola gente vai maior. conseguir, sempre na hora certa. Muita saúde pra ela, muita saúde pra você. Parabéns pelo disco novo. Tô louca Obrigado, pra ir vamos no nessa. show. Vai Manda ter um em beijo breve. pro Gui, pro Bielzinho. Vou mandar. Tá? Sabe que a gente não tá fazendo shows, mas a gente tá sempre junto, assim, nos Zooms, Claro. que a gente é besties. Beijo pra você. Beijão, brigadíssimo. Ninguém te imaginaria, ninguém sonharia alguém como